Bem, pessoal, dando continuidade ao dicionário anarquista, vou falar então agora, né? Começar com a letra C. Tem várias coisas para a gente falar. Vou falar de campesinato. E aí, pensando no campesinato, naquele trabalhador, né, do campo, que tenha, às vezes, propriedade, né? Tem uma pequena propriedade, eu não estou falando, obviamente, o grande produtor rural, ok? E aí, o que que a gente pensa com relação ao campesinato? Qual a impressão que os anarquistas tiveram com relação ao campesinato? Se você pegar os principais anarquistas, né, seja o Bakunin, seja o Malatesta, eles têm uma preocupação com relação ao campesinato. Por exemplo, o Malatesta, ele fez um livro para divulgação do anarquismo entre os camponeses, que chama Entre Camponeses, esse livro. Tem tradução em português, né? Basicamente é o quê? Ele vai tentar desmistificar o anarquismo para essa população, né? Vai demonstrar como a igreja, de certa forma, questiona as atitudes dos anarquistas. Então, tipo, ele vai tentar convencer o camponês, né, de que ele está sendo manipulado pela igreja, né? E vai demonstrar como os anarquistas pensam numa organização entre os camponeses. Aí você fala, mas isso é comum entre os socialistas tratar os camponeses dessa forma? Se você pegar na Rússia, você tem lá os chamados populistas russos, narodniks, que vão depois criar o Partido Socialista Revolucionário, que na Revolução Russa se transforma em socialistas revolucionários de esquerda, que entram num período 17, 18, com os bolcheviques, depois eles saem, e os socialistas revolucionários de direita, que entraram inclusive em confronto com os bolcheviques, ok? Eles acham que os narodniks, os populistas russos, que tinha a Maria Spiridonova como uma das principais, né? Eles acham que os camponeses russos, eles já praticam o socialismo nos MIR, entendeu? Então, tipo assim, eles têm uma verve socialista na própria ação que eles têm no campo. Mas não é usual isso. Então, por exemplo, se você pegar o Marx, ele vai fazer um grande questionamento aos camponeses, né? Por quê? Ele acha que o camponês é um pequeno burguês. E o campesinato, conforme a industrialização avança, tende a ser cada vez menor para o Marx. Né? Então, tipo, o que, que ele acha? Os países altamente capitalistas vão ser, de certa forma, tão industrializados, e essa industrialização vai chegar no campo, que não vão existir tantos camponeses assim. Né? A grande indústria, vamos dizer, do campo vai tomar conta. E aí não vai ter mais pequeno camponês. Entendeu? Para o Marx. Acaba. A gente sabe que isso não aconteceu, né? Apesar de que, por exemplo, nos Estados Unidos, 97% do campo é industrializado. São aqueles grandes belts, né? Os grandes cinturões, né? Corn Belt, With Belts e assim por diante. Né? Então, também não dá para dizer que o Marx está totalmente equivocado, ok? Mas existe a figura do camponês ainda. E aí, isso é interessante, porque essa é a grande diferença dos anarquistas com os marxistas. Inclusive, eu vou ler uma parte aqui de, um, de, um, de, um, de uma crítica que o Bakunin faz ao Marx e cita essa questão. Então ele vai dizer: existe nesse programa marxista uma outra expressão que nos é profundamente antipática a nós anarquistas revolucionários, que desejamos francamente a completa emancipação popular. É o proletariado, o mundo dos trabalhadores apresentado como classe, não como massa. Olha que interessante. Ele questiona a ideia do Marx só se preocupar com o proletariado, a classe que está na fábrica. E ele vai dizer, não se está se preocupando enquanto uma massa de trabalhadores, né? Aí ele continua. Sabendo o que isso significa? Nem mais nem menos que uma nova aristocracia, a dos operários da fábrica e da cidade, a exclusão dos milhões que constitui o proletariado dos campos e que nas previsões dos senhores sociais-democratas da Alemanha tornar-se propriamente os súditos em seu grande estado pretensamente popular. Classe, poder e Estado são três termos inseparáveis, cada um deles supõe necessariamente os dois outros, e todos juntos se resume definitivamente por essas palavras: subjugação política e exploração econômica das massas. Isso aí está no livro Bakunin por Bakunin, que tinha sido publicado pelo Plínio, né, na década de 80, imagino que não publicou mais, nas Cartas aos Internacionais de Bolonha, de 1871, né, nesse período aí que ele tinha sido expulso ou estava sendo expulso da Primeira Internacional. Ou seja, então o Bakunin também
quer entender o proletariado não como uma classe específica, mas como uma massa de trabalhadores, inclusive os do campo. Então ele não tira os do campo. Então isso é interessante. Então, seja o Malatesta, seja o Bakunin, os camponeses são incluídos no processo revolucionário. Lógico, dentro das suas especificidades, né? É o que vai acontecer na Revolução Espanhola. Então você tem lá uma revolução na cidade, basicamente, né, feito pelos sindicatos, pela CNT, né? Isso aconteceu em larga medida na Catalunha, cidade de Barcelona, ok? Mas você tem também no campo a autogestão acontecendo, que são o quê? As comunidades do campo que se autogestionam, né? Um certo comunismo libertário, né? Pensando aí no Kropotkin, ok? Então não são necessariamente esses sindicatos, né? Enfim, aí o que que acontece? Os anarquistas acreditam na emancipação dos trabalhadores, não do proletariado, como quer o Marx. Então eu acho que essa é a principal diferença. Então o campesinato para os anarquistas não vai acabar no processo da industrialização, né, da monopolização. Não, ele continua existindo. E é importante saber também conversar com eles, organizar com eles. Eu acho que essa é a questão, ok? Que os anarquistas trazem aqui, né? Então aí o campesinato tem um papel aí no processo revolucionário para os anarquistas. Citei aqui o Bakunin, que os coloca, né, dentro de uma massa maior de trabalhadores, e o próprio Malatesta no livro Entre Camponeses. Vocês conseguem, acho que baixar, porque ele tem dois livros sobre de propaganda, né? Entre Camponeses voltado ao campo e No Café voltado à cidade. Como é que você devia intervir na cidade para convencer, né, os trabalhadores na questão do anarquismo. Beleza, então, pessoal? Então, para não ficar muito grande aí, né? Mais um verbete aí. Campesinato na perspectiva anarquista. Então é isso daí. Um abraço a todos e todas e até mais.